partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM, iniciando mais um programa Ordem e Progresso. Membro da equipe Pesadelo de Qualquer Político Rio de Janeiro, Emanuel, aqui presente nos estúdios, e a Patriota Mirim, patriota da juventude aqui, presente hoje no estúdio aqui, patriota da Pesadelo Rio, Letícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metropolitana. Obrigada por esse convite. Isso aí, Letícia tem apenas 10 anos, né? Então, estamos aí com a juventude no estúdio hoje aqui, da Rádio Pesadelo. Emanuel, Nando, seja bem-vindo ao programa Ordem e Progresso. Hoje o nosso co-apresentador, Robson Augusto, não pôde estar presente. Ele está fazendo a cobertura de um evento e até vai entrar aqui pelo telefone aqui com a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com ele aqui, fazer uma chamada aqui diretamente com ele, né? E estamos aqui com o Nando, guerreiro da Pesadelo Rio de Janeiro, hoje aqui, fortalecendo aqui no local. Um abraço aqui pro guerreiro Geraldo. Hoje ele não está de camisa vermelha, o comandante geral aqui da mesa, sempre fortalecendo. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metropolitana. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço aí pelo convite. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Pois é, pessoal, a gente foi surpreendido no último dia 6, uma notícia que foi destaque aí no mundo inteiro. O esfaqueamento, né, tentativa de assassinato aí do nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro. Aqui vamos ler uma nota aqui do jornal É o País. O candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL Rio de Janeiro, foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira enquanto realizava campanha pelas ruas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. De acordo com informações da Santa Casa de Juiz de Fora, para onde o deputado federal foi levado após ser atingido, ele foi alvejado na região do abdômen. Passou por uma cirurgia e teve que receber uma transfusão de sangue, mas está estável. Imagens da agressão que circulam pelas redes sociais mostram de diversos ângulos o momento em que Bolsonaro foi carregado por apoiadores, contraindo o corpo ao ser atingido. Depois, uma lâmina se afasta do corpo e, na sequência, o autor da facada é identificado pelos apoiadores do deputado, que os seguram e os agridem com murros. Bom, na verdade, no vídeo que circula na internet não aparece, né, que ele foi agredido por murros, né? Isso aqui é uma notícia aqui do jornal É o País. Continuando aqui, no final desta noite, a diretora médica e técnica do hospital, Eunice Dantas, explicou que o Bolsonaro chegou ao hospital em choque e em estado grave, em virtude de um sangramento vultuoso. Ele apresentava uma lesão em uma veia do abdômen, que foi suturada. No final da noite desta quinta-feira, ele já respirava sem ajuda de aparelhos, mas permanecia na UTI.
A estimativa do hospital é que ele fique entre 1 semana e 10 dias internado. Médicos do hospital sírio-libanês foram até o hospital para avaliar a viabilidade dele ser transferido para São Paulo nos próximos dias, né? Ele já foi transferido para São Paulo, tá? E encontra-se no Hospital Albert Einstein. Em sua página do Facebook, o agressor Adélio Bispo de Oliveira fazia comentários críticos a Bolsonaro e chegou a elogiar o ditador comunista venezuelano Nicolás Maduro. Bispo também usava as redes sociais para criticar o que ele chama de direita maçônica. Na maçonaria, a maior parte dos maçons não passam do 3º grau, servindo de capachos para os mais graduados, disse o agressor. Um dos filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é candidato ao Senado, também se manifestou por meio de seu Twitter. Infelizmente, foi mais grave do que esperávamos, disse. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue. Aliás, a gente tem até uma mensagem aqui do deputado estadual Flávio Bolsonaro que a gente vai colocar aqui para os ouvintes ouvirem agora. Bom, pessoal, é o Flávio Bolsonaro que está falando. Eu quero mandar essa mensagem só para tranquilizar todo mundo. É verdade que o meu pai sofreu esse atentado agora lá em Juiz de Fora. Tá um vídeo bastante impactante ali, uma pessoa no meio da multidão tenta dar uma facada no coração dele. Graças a Deus tinha um rapaz ali que percebeu, acho que na hora que ele ia enfiar a faca, conseguiu dar uma desviada no braço desse cara aí, desse cara que tentou matar meu pai. Mas tá tudo bem com ele, tá em Juiz de Fora, medicado lá, foi só susto, tá? Então, obrigado a preocupação de todo mundo, para tranquilizar vocês que tá tudo bem com ele, tá? E pedir que intensifique as orações por nós, né? Quem ainda não percebeu contra o que a gente tá lutando, acho que hoje foi mais uma prova. A gente sempre sabia que isso podia acontecer, a gente tem se prevenido, tem evitado muita coisa, mas quando acontece, igual aconteceu hoje, é que a ficha cai, né? Mas graças a Deus ele tá bem, tá? Obrigado a preocupação de todo mundo e mais uma vez intensifique as orações que a gente precisa muito, todo dia. É isso aí, o Brasil inteiro preocupado com a melhora, né, com a recuperação do capitão Jair Bolsonaro. Que Papai do Céu ajude ele se recuperar, né? Que não fique aí nenhuma lesão grave, que não tenha nenhum transtorno maior, né? Que ele possa voltar logo às atividades aí. Até porque tá faltando poucos dias para as eleições, né? Isso aí, sem dúvida, já atrapalhou completamente a campanha inteira. Faltando poucos dias. Não é isso, Nando? O que você acha aí desse ocorrido aí durante essa semana? Realmente foi uma tragédia pro Brasil, pra democracia que todos pregam aí, né? Nessa notícia que você leu aí, o tal do bispo levou socos do pessoal. Se levou soco, pelas imagens que eu vi dele, foi soco de pena, né? Que brincadeira não, o cara tá lá e pelo que eu vi não sofreu nada. Então, força pro nosso presidente aí, que ele melhore o mais rápido possível para ganharmos isso. É isso aí, tá entrando uma mensagem aqui do nosso co-apresentador Robson Augusto, professor e sociólogo Robson Augusto, aqui entrando, participação aqui no programa Ordem e Progresso. Foi terrível, é lamentável que tenhamos chegado a esse ponto. Em hipótese alguma que podemos fomentar qualquer tipo de reação, qualquer tipo de vingança contra a gente que se opõe àquilo que Bolsonaro defende. O que ficou evidente para nós é que o Brasil não está acostumado com debate político. A esquerda vem falando sozinha faz décadas, e qualquer um que se atrevesse a desafiar o discurso hegemônico era isolado, como aconteceu com o próprio Bolsonaro, considerado até hoje como sendo parte do chamado baixo clero da Câmara. Repentinamente, talvez com a ajuda da internet, com certeza com a ajuda da internet, como o grande canal de discussão e difusão de ideias, as pessoas que ainda não se autodenominavam como nada, e na verdade sempre foram de direita, liberais, conservadores, defensores de princípios como família, meritocracia, etc. e tal, descobriram que não estavam sozinhos. Eles descobriram que havia uma multidão de gente que pensava como eles. E, como acontece com todo mundo, descobrindo que não estávamos sós, começamos a falar, começamos a dizer o que pensávamos.
E as pessoas que estavam no poder há décadas não admitiram isso. Eles começaram a falar em tacar fogo no Brasil, começaram a falar que tinha um exército de militantes, começaram a falar em explodir tudo, em fazer escrachos, em colocar no paredão. E o que aconteceu? A sociedade de direita, agora autoassumida como tal, como de direita, como conservadora, não se curvou. E chegamos a isso. Até há algum tempo, alguns diziam que o resto do mundo já venceu essa etapa, já venceu essa polarização entre direita e esquerda. Mas a gente percebe que não é bem por aí. Parece que o mundo todo, o planeta todo, o Ocidente, né, está retornando ao recrudescimento dessa discussão. E por essa ótica, o Brasil talvez seja o local onde isso seja mais perceptível nesse momento. Talvez o Brasil seja a vanguarda desse momento, né? Nos Estados Unidos a gente vê que a direita e a esquerda está complicado. Na Alemanha também há um recrudescimento da discussão, na Europa toda. E o que cabe a gente fazer, cara? É preciso que seja vencida essa etapa. Vivemos dias críticos. E aqueles que formam opinião, né, os chamados influenciadores, né, palavra em moda agora nos últimos tempos, essas pessoas têm responsabilidade de aplacar os ânimos. Que não se fale em vingança, que não se fale no eles contra nós, no nós contra eles, né? Não podemos permitir que o embate político saia do campo da discussão. Não podemos ir às vias de fato. Nós podemos resolver isso. Pois é, muito bem colocado aí pelo nosso co-apresentador. Obrigado aí pela participação, mesmo à distância, sempre fortalecendo. E é isso aí, pessoal. A esquerda, existe uma hegemonia muito grande, né? Desde 85, quando terminou o regime democrático militar, que a esquerda se infiltrou em colégios, faculdades, sindicatos, todos os partidos, né, dominaram tudo. Então eles não existia resistência, né? O povo não fazia a sua parte. Infelizmente, nós fomos omissos, né? Nós ficamos com os olhos fechados esses anos todos, essas décadas todas, todos esses anos, né? E isso aconteceu. E agora, com a resistência, né, com o povo acordando, né, com o povo naturalmente já é conservador, né, já é Deus, pátria e família, já quer a coisa certa. O povo brasileiro quer a coisa certa. Então, naturalmente, foram eclodindo aí milhares de grupos, né, patriotas, né, lutando pelo país, aparecendo, entrando em eventos, né, participando, lutando por um futuro melhor. E, infelizmente, para a esquerda, né, principalmente para os comunistas, né, não há diálogo, não tem debate. Eles na falta de argumentos, eles partem para isso, para ofensas, para ataques, né, para agressões, xingamentos e por aí vai. Então, muito bem colocado aí pelo nosso co-apresentador Robson Augusto. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Dando continuidade aqui nas principais notícias da semana, seguimos aqui, site Congresso em Foco, uma notícia aqui do dia 6 de setembro. Ministério Público entra com a ação contra Alckmin e pede perda de direitos políticos. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o ex-governador de São Paulo e candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, PSDB. Na ação, a Procuradoria acusa Alckmin de ter recebido
7,8 milhões da Odebrecht por meio de Caixa 2 durante sua campanha para o governo do estado. O procurador Ricardo Manuel Castro, que assina o documento, pede ainda que Alckmin seja condenado à suspensão de seus direitos políticos, à perda de eventual função pública e a ressarcir os valores recebidos de forma ilícita. O procurador declarou que os acusados, ao pedirem, receberem e permitir que se recebesse o dinheiro, violam os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência na administração pública. As investigações de irregularidades na campanha de Alckmin estavam no Superior Tribunal de Justiça, STJ, mas foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral após Alckmin perder o foro privilegiado para concorrer às eleições de outubro. É isso aí. Nando, o que você acha aí dessa ação aí do Ministério Público? Será que vai dar tempo, né, disso aí ser colocado em prática, literalmente? Porque a gente está muito em cima da eleição, né? Improbidade administrativa, e estão pedindo aqui a suspensão dos seus direitos políticos por recebimento aqui de valores ilícitos. Bem, então, eu acho improvável, né? Temos um mês, mais ou menos, um pouquinho menos de um mês, então eu acho muito difícil, que nesse país tudo é lento. E na realidade, Emílio, o que acontece, infelizmente, no nosso país, vivemos com esses políticos envolvidos em tramóias e falcatruas. E realmente eles esqueceram para que foram colocados lá. Para o povo, para administrar o povo. E não para roubar, usurpar e destruir a nação. Exato, deveriam legislar em favor do povo, né? Melhorias para o povo, né? Não legislar em causa própria aí, levando vantagens. Deveria ser igual nos Estados Unidos, né? Se alguém quer ser candidato a cargo político nos Estados Unidos, ele é investigado desde criancinha. Tá? Se ele roubou uma bala quando era criancinha, ele não pode ser candidato. Tá? Então deveríamos adotar a mesma medida aqui no Brasil, porque a coisa tá feia. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Sintonize Metropolitana 1090 AM. Continuando aqui, Folha de São Paulo. Tabela do frete sobe em média 3% após aumento no preço do diesel. A tabela de preços mínimos de fretes em vigor para atender a demanda dos caminhoneiros após a paralisação de maio foi reajustada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A alta média será de 3%, abaixo dos 5% previstos inicialmente pela agência. O reajuste varia de 1,66% a 6,24%, dependendo do tipo de carga e distância percorrida. A alteração ocorre após a alta do preço do diesel, que foi entre 10,5% e 14,5%, após a disparada do dólar nas últimas semanas. Com o preço do aumento, os preços de venda dos combustíveis por refinarias se aproximam do valor cobrado pela Petrobras antes dos protestos nas estradas. Entidades no setor empresarial criticaram o reajuste dos preços mínimos e, em nota, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, afirmou que a decisão da ANTT prejudica o crescimento da economia e agrava as incertezas já existentes. Isso aí, pessoal, está gerando aí um
uma apreensão, uma certa fake news, inclusive, hein? Vamos alertar aqui, ó, aos ouvintes da Rádio Metropolitana, né? A população carioca, ao Brasil e o mundo aí, todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, hoje pelo site aí, estamos aí no Brasil e no mundo, porque estão inclusive dizendo que a partir de hoje à noite, né? Ou seja, domingo, dia 9, vai parar o Brasil todo de novo, né? Então isso é uma grande fake news, tá, pessoal? Não caiam nessa, fake news. A gente vai até botar um recado aqui, um recado aqui de um suposto caminhoneiro, tá? Para vocês entenderem aí o tamanho da fake news, né? Nós estamos aqui, eu e André, estamos aqui em Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Eu não vou conseguir descarregar o caminhão antes de segunda, por causa do feriado. E já estamos avisados. A greve vai voltar, vai parar tudo de novo, agora de forma ainda mais intensa e mais violenta, já vou dizer, do que a anterior. Domingo, meia-noite, não vai passar mais ninguém. Então, a minha palavra para vocês, estou mandando para todo mundo esse mesmo áudio. Todo mundo que se interessa, que me acompanhou nesses dias aí, que se preocupou comigo e com a Andréia. Então, estou mandando para todos vocês. Se tem carro, enche o tanque, deixa o tanque cheio. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Pois é, pessoal, inclusive, vocês escutaram aí o áudio, né, desse suposto caminhoneiro, ainda falando que vão parar de forma violenta, né? Então isso aí não é coisa de patriota, não é coisa de gente que quer o bem do país, né? Patriota, a gente estava fazendo manifestações aí nos últimos 10 anos, né? Manifestações ordeiras, pacíficas, né? Altamente organizadas, né? Visando aí a conscientização da população, ações de filantropia para ajudar a população e ações de conscientização para despertar o povo brasileiro, né? Eu deixo uma pergunta aqui pro ouvinte, ô Nando. A quem interessa fazer uma manifestação, uma paralisação, causar o caos no país há poucos dias antes das eleições, né, com o capitão do Exército Brasileiro em primeiro, né, que tem o seu vice, um general de exército? A quem interessa causar o caos no país com o capitão de Exército Brasileiro em primeiro colocado nas pesquisas para presidente do Brasil, hein, Nando? A quem interessa é a esquerda que domina esse país há mais de 30 anos. Eles querem o caos, querem nos ver por baixo sempre, e eles vivendo do nosso suor. É isso aí. Então, pessoal, não sejamos enganados, tá? Vamos manter aí a fé, né, que vai dar tudo certo. E fake news, temos que ficar atento aí, porque tá cheio de fake news aí por todos os lados, né? Isso aí, fake news. Mentira deslavada. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar.
Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Hoje a gente vai falar da infantaria do Exército Brasileiro. E vamos ouvir aqui o hino da infantaria, mas antes a gente tem que conhecer um pouco como atua, né? Como age a infantaria brasileira. Imagine uma força capaz de combater e atuar em qualquer tipo de situação. A infantaria é uma das armas mais antigas do Exército e também uma das principais forças, sempre preparada para atuar em situações de crise, conflito ou paz. Conhecida por compor soldados altamente preparados, a infantaria está sempre disposta para atuar nos mais diversos tipos de terrenos e condições climáticas. Tem como missão avançar e manter o terreno sob seu domínio. Isso porque seus soldados são altamente capacitados para realizar grandes progressões em pouco tempo, não importa as condições do terreno. Geralmente, seus soldados se deslocam a pé ou em viaturas, mas também podem ser transportados ou lançados por meio aéreo. Desde a antiguidade, a infantaria era considerada a principal força combativa de um exército. Os soldados gregos e romanos costumavam lutar em grupos, munidos de espadas e lanças, e costumavam usar para se proteger couraças e elmos metálicos. A história conta que a infantaria surgiu daí, através dessas características de combatentes gregos e romanos. Conforme as armas de fogo foram se desenvolvendo tecnologicamente, as linhas formadas por atiradores da infantaria ficaram de lado. Porém, quando chegou a Segunda Guerra Mundial, os combatentes da infantaria foram muito importantes, pois eles conseguiam atuar muito bem nas ofensivas. Além disso, a infantaria era uma das armas mais numerosas, podendo ocupar e realizar manutenção de terrenos com mais facilidade. Vamos escutar agora o hino da infantaria, e a gente tem um outro hino aqui também, que também é da infantaria, mas não é oficial. A gente vai ouvir aqui agora o hino oficial e em seguida uma outra canção, um outro hino da infantaria aqui muito bonito.
Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer. Olá, galera, patriotas de todo o Brasil. O Brasil que eu não quero é com Lula solto. Ladrão tem que ficar na cadeia. O Brasil que eu não quero é com esse ladrão nas urnas, sendo comparado, equiparado com o nosso general e o nosso capitão. Isso é o Brasil que eu não quero, jamais. Eu sou Márcia de Taubaté. Patriota Silvia Batista de Fernandópolis, estado de São Paulo. O Brasil que eu não quero é esse Brasil que estamos vivendo. Esse Brasil desrespeitoso, esse Brasil onde os comunistas querem transformá-lo numa Venezuela. Esse Brasil que não é o Brasil que a gente quer. Não é o Brasil livre, um Brasil onde tem emprego decente, onde um pai de família possa ter seu sossego, e as escolas também com esses problemas super sérios, essa coisa de corrupção. Isso é o Brasil que eu não quero. Muito boa tarde, aqui é o Jefferson Grosso, pesadelo dos políticos, Paraná, diretamente da cidade de Araucária. O Brasil que eu não quero é o Brasil com 13 milhões de desempregados, com a criminalidade a cada dia alcançando níveis alarmantes, uma educação completamente desvalorizada nacionalmente e internacionalmente, e também um país onde um governo sucateie todas as instituições públicas e faça com que a história, o presente, condene o presente, apague o passado e comprometa o futuro do nosso país. Olá, patriotas. Me chamo Rodrigo Almeida, sou de Maceió, Alagoas, certo? E o Brasil que eu não quero é um Brasil cheio de comunistas, certo? Que estão doutrinando nossas crianças nas escolas e o pessoal na faculdade ensinando todo o marxismo cultural, certo? Destruindo a família, destruindo os valores morais e cada vez mais alimentando a lei de vantagem. O pessoal, todo mundo quer levar vantagem sobre todo mundo. Boa tarde. Aqui é o patriota Jefferson, de Minas Gerais. O Brasil que eu não quero é o Brasil governado pela esquerda radical, né? Governado pela esquerda, por socialista, comunista, né? Gente que defende bandido, que defende a corrupção, que defende aumento de imposto, né? Que defende o desarmamento. Eu não quero um Brasil governado por esse tipo de gente. Meu nome é Cíntia Raica, israelita, moro em Vitória, Espírito Santo.
O Brasil que eu não quero é o que tem governos omissos, verbas desviadas, que fazem a verdadeira cultura e a história brasileira ser literalmente queimada, como aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma enorme perda que só comunistas e o povo ignorante comemoram. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. E não podemos esquecer que a gente está aqui hoje nos estúdios com uma patriota mirim do Grupo Pesadelo de Qualquer Político Rio de Janeiro, patriota Letícia. Quer mandar um recado aqui para todos os ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. Eu gostaria de mandar um abraço pro vovô Cinéias, pro vovô Alarcon, um abraço pra família O Pesadelo de Qualquer Político, um abraço e um beijo especial pro Bolsonaro e um abraço pro Riachuelo Tênis Clube. Hashtag Bolsomito 2018, hashtag Bolsonaro nós chamamos. Aê, que legal! Recado enviado aqui da patriota Letícia. Realizações da época do governo militar. Seguindo aqui com os feitos do governo militar. Os militares das Forças Armadas, aliados a membros da sociedade civil, como o reitor da Rede Globo, senhor Roberto Marinho, durante os governos militares, tinham como principal meta impedir que o país se tornasse uma ditadura comunista. Tiveram que trabalhar muito para desbaratar grupos terroristas e impedir atentados contra civis que nada tinham a ver com as questões políticas que alimentavam a Guerra Fria em todo o planeta. Se fôssemos narrar todos os atentados ocorridos durante o governo militar, seriam centenas. Políticos hoje muito conhecidos foram alguns dos terroristas presos por sequestrar ou assassinar pessoas em nome da ideologia comunista. O principal motivo da instauração do famoso Ato Institucional número 5, o AI-5, foi exatamente frear a organização dos grupos guerrilheiros que aterrorizavam pessoas inocentes em todo o país. Se os militares não tivessem agido com rapidez e seriedade, teríamos certamente nos tornado uma ditadura comunista, e o número de mortos certamente seria contado na casa das centenas de milhares, como ocorreu na Rússia, em Cuba, China e outros países comunistas. Vejam alguns atentados ocorridos no país. Ultrapassa o número de 120 pessoas a quantidade de mortes por causa de atentados terroristas por parte da esquerda. A maior parte são pessoas inocentes, que não tinham ligações políticas ou com militares. Aqui a gente vai repetir mais uma vez, semana passada a gente falou desse caso, tá? Mais uma vez aqui, soldado Mário Cosel Filho, soldado do Exército Brasileiro. No dia 26 de 6 de 1968, Cosel atua como sentinela do quartel-general do 2º Exército. Às 4h30, um tiro é disparado por outro soldado contra uma caminhoneta que, desgovernada, tenta penetrar no quartel. Seu motorista saltara dela em movimento, após acelerá-la e direcioná-la para o portão do QG. O soldado Rufino, também sentinela, dispara 6 tiros contra o mesmo veículo, que finalmente bate na parede externa do quartel. Cosel sai do seu posto e corre em direção ao carro para ver se havia alguém no seu interior. Havia uma carga com 50 quilos de dinamite, que segundo depois explode. O corpo de Cosel é dilacerado. Os soldados o soldado João Fernandes, Luiz Roberto, Julião e Edson Roberto Rufino ficam muito feridos. É mais um atentado terrorista da organização chefiada por Lamarca, a VPR. Participaram dos crimes os terroristas Diógenes José de Carvalho Oliveira, Valdir Carlos Sarapu, Wilson Egídio Fava, Edmundo Colen Leite, José Araújo Nóbrega, Oswaldo Antônio dos Santos, Dulce de Souza Maria, Renata Ferraz Guerra Andrade e José Ronaldo Tavares de Lima e Silva. Assim, a família de Lamarca recebeu indenização, tá? E a família do Mário Cosel Filho, quase ninguém mais se lembra, né? Graças às redes sociais, aí, o trabalho de muitos patriotas, que a gente vem sempre lembrando aí do guerreiro hoje
com homenagem póstuma, Sargento Mário Cosel Filho. Continuando aqui, dia 27/6/1968, Noel de Oliveira Ramos, civil, tá, pessoal? Não era militar. Morto com tiro no coração em conflito na rua. Estudantes distribuíam no Largo de São Francisco panfletos a favor do governo e contra as agitações estudantis conduzidas por militantes comunistas. Gessé Barbosa de Souza, eletricista e militante da VPR, conhecido como Juliano ou Julião, infiltrado no movimento, tentou impedir a manifestação com uma arma. Os estudantes, em grande maioria, não se intimidaram e tentaram segurar Gessé, que fugiu atirando, atingindo mortalmente Noel de Oliveira Ramos e ferindo o engraxate Olavo Siqueira. 27/6/1968, Nelson de Barros, sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. No dia 21/6/1968, conhecida como a Sexta-feira Sangrenta, realizou-se no Rio uma passeata contra o regime militar. Cerca de 10.000 pessoas ergueram barricadas, incendiaram carros, agrediram motoristas, saquearam lojas, atacaram a tiros a embaixada americana e as tropas da Polícia Militar. No fim da noite, pelo menos 10 mortos e centenas de feridos. Entre estes, estava o sargento da Polícia Militar, Nelson de Barros, que morreu no dia 27. Dia 11 de janeiro de 1969, Edmundo Janot, lavrador, Rio de Janeiro, morto a tiros, foiçadas e facadas por um grupo de terroristas que havia montado uma base de guerrilha nas proximidades da sua fazenda. Dia 29 de janeiro de 1969, Cecildes Moreira de Faria, subinspetor de polícia, assassinado. Dia 20 de janeiro de 1969, José Antunes Ferreira, guarda civil de Belo Horizonte, Minas Gerais, durante a abordagem de um aparelho do Comando de Libertação Nacional, conhecido como Colina, na rua Itacarambu, número 120, bairro São Geraldo, identificado por Pedro Paulo Bretas Kleber. A equipe de segurança foi recebida por rajadas de metralhadora, disparada por Murilo Pinto Pesutti, ou César, ou Miranda, isso é codinomes, tá? César ou Miranda, que com 11 tiros mataram o subinspetor Cecilde Moreira da Silva, que deixou viúva e 8 filhos, e o guarda civil José Antunes Ferreira, ferindo ainda o investigador José Reis de Oliveira. No interior do aparelho foram presos o assassino Murilo Pinto Pesutti da Silva e os terroristas do Colina, Afonso Celso Lana Leite, o Ciro, Maurício Vieira de Paiva, o Carlos, Nilo Sérgio Menezes Macedo, Júlio Antônio Bittencourt de Almeida, o Pedro, Jorge Raimundo Narras, Clóvis ou Ismael, Maria José de Carvalho Narras, Célia ou Marta, e foram apreendidas um fuzil FAL, fuzil automático leve, 5 pistolas, 3 revólveres, 2 metralhadoras, 2 carabinas, 2 granadas de mão, 702 bananas de dinamite, fardas da Polícia Militar e dinheiro de assaltos. Pessoal, observem, quero que vocês observem, os ouvintes da Rádio Metropolitana, a periculosidade desses terroristas, hein, que queriam implantar a ditadura comunista no Brasil. 702 bananas de dinamite, granadas de mão, isso naquela época, na época do governo democrático militar. Então o exército brasileiro lutaram contra terroristas. 31 de março de 1969, Manoel da Silva Dutra, civil do Rio de Janeiro, morto durante assalto ao Banco Andrade Arnold. O caso é particularmente importante porque um dos então terroristas que participaram da operação se chamava Carlos Mink. Ele vinha do Colina, que se fundiu com a VPR para formar a Val Palmares. 14 de abril de 1969, assassinato de Francisco Bento da Silva, motorista de São Paulo. 14 de abril de 1969, Luiz Francisco da Silva, guarda bancário de São Paulo, morto durante um assalto praticado pela ala vermelha do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ao carro pagador, uma Kombi, do Banco Francês Italiano para a América do Sul, na Alameda Barão de Campinas, quando foram roubados 20 milhões de cruzeiros. Participaram desta ação os seguintes terroristas: Hélio Cabral de Souza,
Derli José de Carvalho, Daniel José de Carvalho, Devanir José de Carvalho, James Allen Luz, Aderval Alves Coqueiro, Lúcio da Costa Fonseca, Gilberto Giovanetti, Ney Jensen Ferreira Júnior, Genésio Borges de Melo e Antônio Medeiros Neto. Dia 8 de maio de 1969, José de Carvalho, investigador de polícia de São Paulo, atingido com um tiro na boca durante um assalto à União de Bancos Brasileiros, em Suzano, no dia 7 de maio, vindo a falecer no dia seguinte. Nessa ação, os terroristas feriram também Antônio Maria Comenda Belchior e Ferdinando Eiamini. Participaram os seguintes terroristas da Ação Libertadora Nacional, ALN: Virgílio Gomes da Silva, Aton Fon Filho, Tacão Amano, Ney da Costa Falcão, Manuel Cirilo de Oliveira Neto e João Batista Zeferino Salles Vani. Tacão Amano foi baleado na coxa e operado em um aparelho médico por Boanerges de Souza Massa, médico da ALN. 9 de maio de 1969, Orlando Pinto da Silva, guarda civil de São Paulo, assassinado, morto com 2 tiros, um na nuca e outro na testa, disparados por Carlos Lamarca, durante o assalto ao Banco Itaú, na rua Piratininga, bairro da Moca. Na ocasião, também foi esfaqueado Severino Viana Calou, João Lucas Alves e um terceiro não identificado. Todos pertenciam à organização terrorista Colina, Comando de Libertação Nacional. Pessoal, tem muito mais coisa para falar, são muitos crimes, é uma lista extensa, né? Só que vamos ter que dar prosseguimento aí no programa seguinte, né? No próximo domingo, que é muita coisa, são muitos casos, né? Teria que ter mais 1 hora de programa aqui para ler só a lista aqui que a gente tem em mãos, tá? Então ficamos por aqui a participação de hoje. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Uma pessoa que hoje representa o de melhor que as pessoas querem para esse país, foi atacado. Foi atacado justamente porque ele fala o que pensa. Ele aglutina em si a vontade de mudança para melhor que a maior parte da sociedade quer expressar. Ninguém nesse país pode ser atacado pelo que pensa. Mas a parte podre de nossa sociedade, uma pequena parte, eles acham que podem jogar fezes, urinar, xingar, destruir símbolos religiosos, atacar carros, fazer escrachos e fazer as piores coisas para impedir que a verdade seja dita. São como crianças mimadas que não aceitam ser contrariadas. Eles se recusam a crescer intelectualmente. Quanto a nós, temos que ser racionais. Temos que reagir com sabedoria e de acordo com os nossos princípios. Bolsonaro terá, sim, é indubitável, a campanha prejudicada. Ele gosta de estar no meio do povão e vai ser difícil ele estar no meio do povão, pelo menos nas próximas semanas, no momento chave para essa campanha. Mas acreditamos que ele pode dar a volta por cima. E quem viu o depoimento dele no leito percebeu que ele acredita em Deus, que ele acredita na família, que ele respeita aqueles profissionais que estão em volta dele. Dá para ver bastante do caráter de uma pessoa quando ela está sofrendo, quando ela está num momento crítico da vida. Em relação à reação, dentro de nós é implantado, desde a concepção, esse sentimento de reciprocidade. É algo instintivo, é algo que se aplica às duas vertentes de comportamento. Ações más contra nós despertam reações também ruins. Ações boas despertam reações boas. É por isso que quando ganhamos um presente nos sentimos no dever de retribuir. É por isso que quando pisam no nosso pé, vem aquela vontade de também pisar no pé da pessoa. Por isso que ganhamos uma provinha de iogurte no mercado, porque o fabricante sabe que nós nos sentimos no dever de retribuir aquilo, a gente acaba comprando daquela marca. Esse instinto de reciprocidade pode ser observado nos animais.
Acaricie um cachorro e depois de algum tempo ele vai fazer o mesmo contigo. Ataque um cachorro e ele vai te atacar. Todavia, nós somos seres humanos e os instintos em nós podem e devem ser contidos. E o futuro do país nesse momento depende disso, depende de reações racionais. Quando Jesus Cristo veio à Terra cumprir a sua missão, ele ensinou os seus discípulos a se comportar de forma diametralmente oposta àquilo que o instinto mandava. Uma frase dele, foi bastante polêmica e é bastante polêmica até hoje discutida. Se alguém te fizer o mal, paga com o bem. Olha só o que ele disse em Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Perceba que no meio desse texto está escrito assim: mas dai lugar à ira. Ou seja, Jesus Cristo diz que você pode ficar com raiva, você pode se sentir mal, você pode se sentir injustiçado, mas a ele pertence a vingança. Em outro momento, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós podemos nos sentir indignados, mas não podemos reagir precipitadamente, não podemos infringir a lei. Jesus Cristo sempre ensinou o homem a fugir dos seus instintos, fugir dos comportamentos de manada. É necessário então que o homem decida se comportar de forma diferente, de acordo com os preceitos divinos e sempre de forma racional. Note a palavra aí: decida. Isso é uma decisão. Vivemos um momento complicado, não há dúvida. O último candidato a presidente que sofreu um atentado foi o general Costa e Silva, em 1966. Aconteceu no aeroporto de Guararapes. Aconteceu de novo agora. E o que devemos fazer? Reagir? Sim, devemos reagir, mas devemos fazê-lo de forma racional, visando o bem comum, visando o bem de nosso país. Não podemos adotar um comportamento violento, assumindo um discurso de vingança que pode se transformar então em ações de vingança e reações de vingança. E isso pode jogar o nosso país no caos. Já vivemos uma situação complicada e a última coisa que a gente quer é ver o país jogado numa guerra de irmãos contra irmãos. É momento de aplacar os ânimos, não é momento de ficar parado. Cada um que assuma a sua bandeira e lute por aquilo que acredita. Coloquemos então nas mãos de Deus essa situação. A situação é complicada, mas seguindo os princípios bíblicos ensinados por ele, podemos sim melhorar as coisas. Lembrando, está escrito: a mim pertence a vingança. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Chegamos ao fim de mais um programa Ordem e Progresso. Gostaríamos de agradecer a patriota mirim Letícia, presente aqui com a gente nos estúdios. Letícia... Eu que te agradeço por ter me convidado e eu espero vir mais vezes aqui. Beijo pros ouvintes da Rádio Metropolitana. Um abraço aí pro patriota Nando, equipe Pesadelo dos Políticos, Rio de Janeiro, presente no estúdio. Um abraço, Nando. Obrigado, Emílio. Eu que agradeço aí pelo convite e peço a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana que orem pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É isso aí, vida longa ao capitão Jair Messias Bolsonaro. Vou mandar um abraço aqui, um agradecimento especial aqui ao pessoal que está sempre compartilhando, fortalecendo o programa Ordem e Progresso nas redes sociais, José Eduardo Nunes, Marcelo de Oliveira, Alexandre Guzmão, Clá Custódio, Ronaldo Campos, Cíntia Raica, Leandro Beltramini, os parceiros do grupo Família Pesadelo de Qualquer Político, Revista Sociedade Militar, Canal Universo, Canal Online, Riachuelo Tênis Clube. Um abraço aí pro seguidor número 01, Alarcon, presidente, novo presidente do Riachuelo Tênis Clube. Todos os moradores do Riachuelo aí em geral. Gold Fighters, Liga de Muay Thai Brasil. Politicamente Incorreto, Niterói. Partido Militar Brasileiro. Grande guerreiro Gerson, presidente do Partido Militar Brasileiro. E estamos aqui com um novo parceiro. Pensou em segurança e tecnologia, pensou Atento. Circuito de imagem, TV, alarme, rede, PABX, interfone, portão e informática. Vou deixar aqui o contato da equipe Atento, 21 9702 29 634.
21 9702 29634. Ficamos por aqui até domingo que vem, se Deus quiser. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vida longa aí ao capitão Jair Messias Bolsonaro. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.